Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Oratória Kids, Comunicando a gente aprende mais, uma parceria com o FB Ideias. Nossa primeira gravação de muitas, aqui é um espaço para a gente propagar ideias impulsionadoras de uma educação comunicativa, uma educação que estimule a oratória, a comunicação, a liderança, a criatividade, o empreendedorismo e as mais diversas formas de expressão e habilidades humanas. Estamos hoje com um baita professor, Romenick Queiroz. Ele é mestre em psicologia com ampla experiência em treinamentos na área de desenvolvimento humano. Já escreveu 3 livros na área de oratória, inclusive sendo sucesso na Amazon. Foi também pesquisador da FUNCAP e vem fazendo várias pesquisas para contribuir ainda mais na formação profissional e pessoal de muitas pessoas. Seja bem-vindo, professor Romenick Queiroz. Obrigado a todos que fazem parte do FB Ideias. E é sempre bom a gente trabalhar numa perspectiva de uma educação comunicativa, criativa e empreendedora para o nosso desenvolvimento pleno. Até porque a realidade atual nos exige tipos diferentes de soluções que antes nós não estávamos observando como possibilidade para que a gente possa sair especificamente da situação pandêmica, da crise econômica e de muitas formas educativas que não sustentam, não possibilitam o desenvolvimento pleno de profissões, de uma mensagem que seja compreensiva e empática, e é isso que a gente vem tornando acessível, pelo menos gerando perguntas naquilo que as pessoas estavam acostumadas a ter como certezas. Muito bem, professor. A gente vai agora falar um pouquinho sobre a oratória, sobre o que é a oratória, que a oratória é a arte de falar bem em público, mas para falar bem com um grande número de pessoas, a gente precisa primeiro falar consigo mesmo, se conhecer bem, falar também com poucas pessoas e ir praticando a comunicação no dia a dia, com a família, nas escolas, com os amigos. E você, professor, vem desenvolvendo um novo conceito de oratória. Então conta pra gente como a gente pode entender melhor a importância da oratória em um mundo hiperconectado. Sim, a realidade nos solicita uma compreensão através do autoconhecimento, mas não no sentido batido da expressão vulgar, que não transmite a essencialidade que não pode ser deixada de lado. E eu falo de uma relação empática, compreendendo as lacunas do desenvolvimento do capitalismo atual. Eu falo das organizações empresariais, não governamentais, das novas perspectivas que temos que estar ampliando-as através de uma comunicação que permite o esclarecimento de sentimentos, que aumenta a sensibilidade das pessoas em relação ao próximo, que faz com que as pessoas possam realmente observar até que ponto elas estão produzindo um tipo específico de produto, subproduto, e qual a utilidade daquilo para o desenvolvimento de si, da sua família, do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, do seu país, e até que ponto tal desenvolvimento vai servir para a humanidade. Porque a gente tem hoje a Tesla organizando novos formatos tecnológicos que vão potencializar a capacidade industrial, que vai possibilitar a comunicação mais rápida e fluida entre as pessoas no nosso planeta, e potencializando também os recursos para colocar em órbita, na órbita da Terra, para colocar satélites, para colocar foguetes em Marte, como nós já estamos observando. Isso tudo é um marco que vem de acordo com a argumentação comunicativa complexa, de saber qual o meu papel no mundo, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida e a vida das pessoas que estão mais próximas de mim, e melhorar também a vida da própria humanidade, respondendo, caso exista uma catástrofe, respondendo já de imediato uma possibilidade para onde a própria
sociedade, ou se não sociedade, ampliando o conceito, a própria humanidade poderia ficar, que no caso já estão ventilando a ideia de ir para Marte, a própria humanidade, para se resguardar de qualquer desastre natural ou gerado por guerras. Então, essa pergunta, ela é ampliada porque coloca a comunicação oratória de um modo muito pragmático, muito prático. Qual o sentido da minha atividade, do meu trabalho, o que eu posso fazer, o que eu posso estar fazendo para melhorar a vida das pessoas? São possibilidades que se iniciam, que são antecedentes à própria ação, que no caso é a comunicação consigo, entendendo os sentimentos e se comunicando com o outro de acordo com aquilo que é mais necessário. Isso é comunicação oratória numa perspectiva não só técnica, de meia dúzia de gestos ensaiados ou de palavras decoradas, mas traz uma consciência muito singular sobre o nosso papel como cidadão de um país e como um ser humano que tem potencialidades, como no caso se fala muito na administração, a capacidade sinérgica, que na filosofia se chama de potencialidade, num conceito mais nietzschiano, vontade de poder, vontade de conquistar, de fazer diferente, sinergia, onde a soma de talento e capacidade, quando são organizadas de modo tal em prol de um benefício específico, balizado por um objetivo e uma meta, consegue superar a lógica matemática mais simples, onde 1 mais 1 não será 2, 1 mais 1 poderá ser 1000, 100, 1 milhão, 10 milhões ou um infinito, porque trabalhamos com potencialidade. Quem pode julgar até que ponto você pode realmente chegar? Cada ser humano carrega uma indeterminada quantidade de futuro. Despertar isso é gerar liderança, é acreditar na criatividade, naquilo que eu faço, é interrogar as convicções que precisam ser abandonadas para que o progresso longitudinal venha a ocorrer, para que a composição histórica, social possa evoluir. E assim eu não vou me acostumar apenas chegando na Lua, eu não vou me acostumar apenas desenvolvendo uma característica específica, limitada, de alguma energia fóssil, mas eu posso propor novas alternativas dialogando com a perspectiva, com a necessidade presente da história a qual eu vivo. E aí eu começo a proteger o meio ambiente com energia sustentável. O que é a nossa comunicação oratória? É um autoconhecimento histórico, pessoal, dinâmico, de composição interdisciplinar, que trabalha a ideia da comunicação no aspecto de forma, verbal, não verbal. Aí eu tenho um gesto, eu tenho um microgesto, eu tenho a expressão facial, eu tenho o olhar, eu tenho a entonação de voz. Na verbal, eu tenho a estruturação do verbo, a organização da fala, do discurso. E eu consigo transliterar, esclarecer para mim os meus sentimentos e assim eu alcanço a felicidade. Várias instituições, universidades sérias dos Estados Unidos já sabem que a comunicação introspectiva, transformando sentimento em palavra, significa um melhor entendimento e resposta em relação àquilo que tem que ser enfrentado pelo próprio sujeito. Isso é buscar um enfrentamento, ao invés de eu me acostumar com o sofrimento, eu vou procurar enfrentá-lo entendendo o que me faz estar daquela forma, o que me faz agir daquela específica forma, e assim eu consigo alcançar a minha felicidade. Então, a comunicação oratória é sempre essa abertura complexa, até porque, se a gente falar de uma comunicação simplista, as máquinas já fazem isso muito bem, através da robótica, de aprendizado através da demonstração, que se utiliza do espaço e da relação motora para ensinar uma operacionalização batida, robotizada de uma tarefa que a máquina vai desempenhar, ou mesmo por meio da programação. E a gente fala de programação, a gente fala de inteligência artificial. Então, eu estou propondo uma ideia comunicativa da oratória que vai englobar, que vai suplementar o aspecto verbal, não verbal, microgestual, expressão, olhar, postura,
vai também dialogar de maneira franca, sujeito com ele mesmo, onde ele vai poder se situar, superar situações adversas, desprazerosas, construir novos significados através da linguagem. Também ele vai estar dialogando com os problemas presentes que a própria sociedade pede para que ele enfrente. Ele vai ter um entendimento de solidariedade. Ele vai saber o que é ser líder porque ele acredita na sua potencialidade. Ele sabe quais são as palavras específicas que vão produzir nele ancoragem para que o desenvolvimento potencial ocorra. E ele vai trabalhar para liderar não apenas a si, mas permitir, através de uma comunicação e toda a sua estruturação lógica, uma comunicação empática, uma comunicação complexa e não apenas simplista, básica, como as máquinas conseguem fazer. E se a gente não responde às demandas atuais contextualizadas ao que vivenciamos, estamos fadados a sermos superados pela própria potencialidade disponível que as máquinas já nos oferecem. Então a comunicação oratória, ela não é só o aspecto da técnica de uma postura frente a uma câmera, frente ao público, de uma perspectiva de ensaios de gestos, microgestos, palavras de valor, de busca por intencionalidade discursiva, como buscava o sentido retórico desde os gregos. Não é também apenas o uso de uma boa escrita em sua organização sistemática da fala, com exórdio, convocativo, exórdio, exposição, argumentação, contra-argumentação ou finalização. Não é só redefinir a estrutura discursiva de acordo com o interesse do interlocutor, do público-alvo. Sendo assim, observando a característica dinâmica, seria também observar se a mensagem ela é informativa, emotiva, de entretenimento, se ela presta uma homenagem para alguém ou se ela busca persuadir. No entanto, não é só isso. É isso, isto e aquilo. Comunicação oratória é comunicação consigo, é organização dinâmica através de finalidades, é a busca por soluções práticas, autoconfirmação do ser e o apurar de talentos para que se possa, de maneira dinâmica, criativa, desenvolver a liderança empreendedora em todas as áreas e aspectos. É o autoconhecimento que a comunicação oratória, aumentando o conceito aí de não ser só oratória, nem só comunicação, nem só retórica. Mas eu procuro hoje, se antes eu falava de comunicação integrada, a partir do amadurecimento teórico e prático de 18 anos de pesquisas, 27 mil pessoas de todas as áreas sendo observadas por nós, eu consigo dizer que a comunicação oratória engloba de um modo mais perfeito possível os sentidos que respondem para com as demandas atuais da educação, das empresas, da política, da ciência, da academia, do autoconhecimento, do autoencorajamento e dos princípios éticos sociais. Então, isso é comunicação numa perspectiva mais ampliada e desterritorializada. E assim a gente fala da interação face a face, da comunicação através do público distinto e também, primeiramente, da comunicação comigo mesmo. Isso é tão interessante porque eu não escovo nem os dentes se eu não sei o porquê daquilo. E se eu escovo, é porque alguém me disse e me convenceu de que aquilo é bom. Então eu faço isso todos os dias através de uma peça argumentativa
que me influenciou, que me afetou emocionalmente, racionalmente, para que eu possa fazer isso todos os dias. Perfeito, professor. Perfeito, professor. É muito importante a gente saber o porquê. Tudo começa com um porquê. Então, esses saberes são pontuais para a gente realmente conhecer a importância de desenvolver a comunicação. E agora, trazendo para educação, para o desenvolvimento da educação na infância e na adolescência, a gente começa a pensar que as nossas crianças, como as nossas crianças são curiosas, são perguntadoras, são criativas, mas na hora de apresentar um trabalho escolar, na hora de fazer uma leitura em voz alta durante as aulas, de fazer perguntas, muitas deixam de fazer perguntas, ficam com dúvidas, levam as dúvidas para casa, porque têm medo de se expressar, de falar, da opinião, do julgamento dos amigos. E já na adolescência, tem pesquisas que revelam que mais de 80% dos jovens são tímidos e também são inseguros, e que isso gera até um intenso estresse. Então, como a comunicação pode ser aí uma ferramenta potencializadora para desenvolver mais as crianças, para que elas sejam mais desinibidas, para que elas aprendam mais, para os jovens também sejam mais comunicativos, menos estressados, mais abertos, para que eles participem mais das atividades escolares. Como a comunicação pode desenvolver esses benefícios como a liderança, a autonomia, o protagonismo, a participação na sala de aula e nos trabalhos escolares, e até mesmo estimular o aprendizado, porque a gente sabe que quando uma pessoa se comunica, ela fazendo perguntas, ela explanando as suas ideias, podendo aí desenvolver as suas opiniões, não só na sala de aula, mas também em casa, com os amigos, com a família, ela vai conseguir aprender mais. Então, como é que a gente pode fazer isso dentro das escolas? Falar em educação no Brasil é observar um fato curioso, que foi em 1827, primeira lei específica do Brasil que tratava sobre a educação, buscava fazer com que a gente pudesse ter uma comunicação com alunos, que na grande maioria seriam aqueles que tinham mais posses e que podiam pagar para ter educação no nosso país, mas que também tinha no seu íntimo um interesse maior de permitir que outras pessoas também pudessem, filhos de pessoas mais simples, pudessem ter uma educação. Mas a educação que é enxertada, o modelo de prática pedagógica de ensino no Brasil, é enxertado de um modelo francês, que não condizia em nada com aquilo que era a demanda brasileira. Primeiramente porque o modelo era um modelo que buscava, que visava o ensino de um grande número de alunos dentro de uma sala, de um espaço, e o Brasil não tinha isso na época. Mas o que traz ainda de ponto maior, de intencionalidade para a minha fala, é a observação de que o Brasil, além de não ter uma política afirmativa de educação, ele enxerta um modelo totalmente desatualizado do contexto nacional brasileiro, quando procura fazer com que os nossos alunos ficassem sem falar, perdessem a oportunidade da fluidez comunicativa em nome de um outro mestre, que seria aquele que iria falar e ditar as verdades como dadas, como definidas e acabadas, impedindo a fluidez comunicativa e verbal do aluno no próprio processo de aprendizagem. Então isso aconteceu no Brasil, e é muito importante que a gente possa observar até que ponto isso ainda não está sendo difundido, quando eu não permito a fluidez verbal do aluno,
quando eu não estimulo a opinião original e o pensamento crítico em busca de saberes novos, para que a própria dinâmica, e essa dinâmica que eu já havia dito, a dinâmica empreendedora, a dinâmica da inteligência emocional, a dinâmica da perspectiva de conhecer a demanda de cada contexto. Então, se eu não me faço perguntas, e se eu aceito, e se eu nego também esse modelo que de 1827 ainda perdura, ainda traz na linguagem psicanalítica de Lacan falas amordaçadas, inibição na linguagem de Freud, ou não empatia na linguagem mais comportamental do momento, quando eu não digo que isso existiu, que esse modelo que bloqueava a criatividade, o pensamento autônomo, criativo do aluno, quando eu digo que não existiu, eu legitimo ainda mais uma perspectiva, e eu que estou no campo prático há 18 anos realizando pesquisas, há 12 anos, há 13 anos, melhor dizendo, treinamentos, e aí a gente tem juízes, desembargadores, procuradores, promotores, advogados, pessoas, professores de cursos de mestrado, de doutorado, professores do direito, professores do curso de medicina, professores do sistema de informação, alunos de sistema de informação, e é bom frisar que diziam que sistema de informação não gostava de falar em público, não. Isso é só uma legitimidade, tal paradigma que é colocado no senso comum, é só uma legitimidade que ainda vem organizando e difundindo os processos de falas amordaçadas quando colocam o aluno como tábula rasa e ele não pode falar, não pode dialogar, não pode criticar o próprio conteúdo e não pode apresentar da forma que ele poderia apresentar de acordo com as suas vivências. Então, o primeiro ponto é diagnosticarmos o processo histórico educativo do nosso país. Posteriormente, é compreendermos o que está sendo colocado lá fora. E lá fora existe sim. As empresas trabalham com comunicação, trabalham com empreendedorismo, trabalham com inteligência emocional, trabalham com compreensão básica de finanças, e a gente aqui ainda não tem isso. Lá fora tem, no eixo sul e sudeste, muito pouco. No Ceará, estamos aqui falando através de uma oportunidade que o Farias Brito, uma rede de ensino, está nos possibilitando para que a gente possa dialogar com as pessoas e demonstrar onde estamos falhando. Isso já é um ponto muito positivo, porque é uma oportunidade que vem de um grupo de ensino, que vem dialogando e apontando novos horizontes que estão sendo colocados lá fora. E eu falo lá fora do país, eu falo fora do estado do Ceará, fora do Nordeste, em algumas escolas. E se o Farias Brito nos possibilita isso, significa que nós estamos já caminhando para um desenvolvimento dinâmico da comunicação, da criatividade, do empreendedorismo, da autonomia, da inteligência emocional e da compreensão da finança no nosso dia a dia. Então é burlar, é ultrapassar, é desterritorializar os limites que foram criados por uma educação histórica que colocava a fluidez verbal como um empecilho para o aprendizado. Então, onde pudermos possibilitar pelo menos a dúvida em relação acerca de tal tema, será já um grande avanço para o desenvolvimento de um país que precisa empreender, se comunicar, motivar as pessoas, se colocar no lugar dos outros, saber em qual contexto histórico-social nós temos que estar respondendo de acordo com os melhores meios possíveis de produzir não apenas o produto objetivo, material em si, mas também está produzindo valor agregado, que é isso que faz dinamizar a economia no mundo. O mundo não vende produto, o mundo vende valor agregado, vende tecnologia, vende comunicação. Então a gente fica com essa reflexão, uma reflexão importantíssima. Como aprender sem trocar ideias, sem falar, sem se comunicar? Como a educação pode evoluir sem o ato da comunicação? Paulo Freire já dizia que educar está no ato de comunicar e vice-versa.
Uma coisa está interligada com a outra. Então, sendo a comunicação, professor, uma das competências mais importantes exigidas já atualmente, como apontou o último levantamento da rede de negócios LinkedIn, e também uma das habilidades mais importantes para as profissões do futuro, como você vê essa interligação entre inteligência artificial e comunicação? A gente já até falou um pouquinho no início da sua fala, você disse que a gente não tinha que ter uma fala robotizada, e eu até brinco com alguns alunos de que não é para eles falarem nem lerem igual a assistente do Google. Então, como dar algumas dicas de como desenvolver uma comunicação cada vez mais natural, voltada para o empreendedorismo, para o aprendizado e para que a criança ou adolescente seja ele mesmo? E coloca em evidência aquilo que eu vivencio, porque eu já tive a oportunidade, não uma vez, mais de uma vez, de treinar alunos ingressos no curso do ITA e IME. Então, para mim, é sempre uma satisfação, mas eu queria dizer como essa pessoa, esse aluno, esse possível concludente, chegou até mim. E ele chegou porque ele foi fazer uma entrevista, ele estava, esse especificamente do ITA, foi fazer uma entrevista com um gerente de um grande banco a nível nacional, e lá se observou que ele não tinha uma interatividade com as pessoas. Ele tinha uma incomunicabilidade. Ele não despertava aquilo que era tão importante para a função, que era a capacidade de se comunicar e liderar pessoas. E aí a mãe dele veio conversar comigo e me pediu esse treinamento. E eu no Shopping Pátio Dom Luiz, onde eu atendo, individual, em grupo, fiz esse treinamento e ele gostou muito, se sentiu mais preparado, foi fazer novamente a entrevista e passou. Então a gente começa a observar que é muito importante, que é indispensável a capacidade, claro, mecânica de conhecimento, de dados, de você se utilizar daquilo que já foi dito. No entanto, a minha crítica é que nós não podemos apenas continuarmos neste tipo de comunicação, apenas com dados e se utilizando de uma reprodutibilidade técnica de dados. Mas a gente precisa, até numa visão cognitivista, precisamos dar mais significados, mais originalidade para aqueles que estão aprendendo. Porque não basta apenas reproduzir dados, fatos. É importante, mas precisamos influenciar pessoas, motivar pessoas, ser entusiasta daquilo que o mundo já tem. Quando eu falo de mundo, eu falo de primeiro mundo. Já tem como muito básico, que é a comunicação oratória, que é o empreendedorismo, a liderança. Então, o sentido que eu venho dizendo é que precisamos de uma educação que permita o desenvolvimento autônomo, sem negar, claro, o conhecimento físico, o conhecimento químico, o conhecimento do português, mas é preciso avançarmos um pouco mais, pois apenas a reprodução não condiz com o que a humanidade precisa enfrentar. E foi por meio desse não conformismo que o Einstein trouxe para nós novas formas e leis da física e a física quântica, que vem redefinindo as próprias leis da física de Newton. Então, o avanço é importante, e sendo poético, como diz a música do Belchior, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. É verdade. Gente, para concluir, a gente quer agradecer aqui a parceria do FB Ideias, pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais do FB Ideias, a nossa Oratória Kids, a minha também, Natália Ribeiro, está lá na bio
do Oratória Kids, do professor Romenick Queiroz. Nossa fanpage. Nossa fanpage, tá? As nossas redes sociais. YouTube. Isso, as nossas redes sociais, Instagram, YouTube e também LinkedIn, Facebook. Só colocar o nosso nome lá, que vai aparecer. Onde a gente chega a dialogar Isso. diariamente, né? Essas temáticas. Eu queria estarão quem estará aqui ouvindo neste momento tal áudio vai saber que a gente tem canais de comunicação que permitem que a gente possa estar levando a interdisciplinaridade, o conhecimento interdisciplinar que forma o conceito que a gente trata de comunicação oratória. Então, se comunicar é muito mais do que se robotizar. Então, procurem saber mais do nosso método de análise e de intervenção através das nossas redes sociais. Aí eu solicito professor Romenick Queiroz, LinkedIn, Facebook, fanpage, Instagram, Oratória Kids, que é o nosso mais novo desafio para uma comunicação empreendedora desde o ensino básico, porque podemos fazer isso. Outras instituições de fora do Brasil estão fazendo isso, outras instituições fora do Nordeste estão fazendo isso. No Brasil ainda é muito pouco o que nós temos, mas já temos algo. Inclusive, eu gostaria, antes de terminar, de falar do professor da USP que chega a encabeçar uma pesquisa lá na parte de economia, mestrado e doutorado, professor Botelho, Fernando Botelho, na USP, no setor de economia da USP, ele pesquisa sobre novas formas de ensino para o Brasil, onde é importante para o século XXI todos esses elementos interdisciplinares que nós tratamos aqui. Empreendedorismo, e o FB Ideias está ajudando a transmitir novas formas de ensino interdisciplinar para o estado do Ceará, para o Nordeste, e eu andei no ano passado praticamente todo o estado do Ceará, organizando, levando ideias da comunicação, e eu via o entusiasmo de um doutor, de um prefeito, de um vereador, de um advogado, de um aluno universitário, e via o entusiasmo de um semi-analfabeto, porque era tocado por aquilo que é essencial à vida humana, que é a comunicação. Então, existe sim pesquisa séria, existe um debate sério, teórico, acadêmico, prático, que vem redefinir as novas atribuições para a educação no Brasil. E a comunicação, o empreendedorismo, a liderança, a inteligência emocional são indispensáveis. Até quando estaremos ainda aceitando o sofrimento de muitos alunos que precisam falar? Então, vamos juntos, professor, vamos juntos construindo uma educação cada vez mais comunicativa, não só nas escolas, mas nas nossas casas e em todos os espaços sociais. Comunicando, a gente aprende mais. Oratória Kids. Perfeito.